Amém, igreja? Salve a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Está muito fraco. Eu salvo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Motivo de alegria estarmos aqui nesta noite, né? Eu vou pedir para o pastor. O senhor tem um... Tá ligado? Vou me atrapalhar com essa ideia. Aleluia. Obrigada. Nos aprove nesta noite louvar o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus eu já sinto a presença dele neste lugar. O Deus que transforma já se faz presente aqui. O Deus que tudo pode, ele já está aqui nesta noite para ministrar ainda mais forte na minha vida e na sua vida. E eu louvo a ele pela oportunidade que ele me concede de ser aqui no canal de Deus. Eu quero muito agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Quero agradecer a irmão Douglas que nos fez esse convite. Desde já nós sentimos o forte poder de Deus na vida do servo do Senhor. Pastor Miguel está de parabéns. Esta igreja é linda demais. O poder de Deus é forte. Eu não sei de que forma nós absorvemos a palavra na noite de ontem, mas na noite de hoje eu já estou impactada com ele. Em nome de Jesus, eu quero estender aqui mais uma oração em reverência à palavra do Senhor, porque nós sabemos que o princípio de tudo é o temor. E eu tenho temor para falar de um Deus que transforma. O tema é muito forte, igreja. Eu sei que esse Deus está trabalhando de uma forma muito forte. E eu já sinto a liberdade do Espírito Santo neste lugar. Eu começo, aleluia, a analisar e a esquadrinhar a matéria. Desde já, porque somente Ele tem o poder de colocar tudo em ordem. E se tem vaso aqui que está de boca para baixo, é noite de ser transformado pelo poder dele. Em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez, Pai, tu que és o Senhor da minha alma, eu peço que o Senhor toque agora, Senhor, na minha saúde física, aonde Satanás, o meu adversário, tentou me paralisar, em um estado febril agora, Senhor. Eu peço ao Senhor, rasga minha veste diante desta tribuna, e peço ao Senhor, use os meus lábios. Eu sou somente o seu canal, Senhor, porque tu és um Deus grande, o leão da tribo de Judá, o Deus que está aqui para fazer coisas novas, Senhor. Porém, Senhor, que nesta noite esta noiva possa ser transbordada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos que o tema está focado no livro aos Romanos e eu admirei. Quero agradecer ao Senhor porque eu vi aqui um temor muito grande na vida dos jovens a escolher esse tema. Eu vi, irmão Douglas, um temor muito grande. Eu não sei quem escolheu, mas eu vejo Deus falar de uma forma muito bonita, porque nós conhecemos o autor deste livro e nós sabemos que este sim foi transformado de maneira forte. Não foi isso, igreja? Nós sabemos que este homem, ele precisou passar por dor, né? Ele precisou passar por tudo para oferecer ao Senhor um sacrifício vivo, aonde nesta noite, no livro aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2, nós entendemos que para chegar até aqui, ele precisou sentir o medo de outrora, a perseguição de outrora, a luta de outrora, e ser transformado. Nós entendemos que este livro foi abrangido por o apóstolo Paulo e as cartas aos Romanos nos ensina que foi uma das cartas mais abrangentes da parte dele. Ele teve uma convicção e um temor acima de tudo para fazer esta carta. Além das 13 cartas que ele escreveu, nós temos que essa foi uma das diferentes cartas, porque ele incitou a fazer uma visita aos irmãos de Roma. E todas as vezes que ele incitou a fazer isso, houve-se um empecilho para chegar lá, mas ele não se prostrou diante da dificuldade. Ei, jovem, você que é forte, você que é nação forte, eu quero perguntar para você: o que tem tentado te parar? Qual é o gigante que tem tentado fazer com que você deixe de ser boca de Deus na terra? Ou qual foi para isso que ele nos escolheu? Ei, o Senhor está aqui. E quando ele faz esta epístola, quando ele escreve esta mensagem, ele faz com um temor diferenciado. Lá no começo, nós entendemos que tão advogado talentoso como ele, que era também um advogado que advogou
faz uma carta pessoal aos irmãos de Roma. Hoje o Senhor vai transformar pessoalmente um por um. Aleluia! A cada um, este Deus conhece. A cada um, este Deus sonda. Nós somos geração dele. Toma tua ceia que eu quero adorar o nome dele nessa hora. Aleluia! Eu quero convidar aqui um grupo bonito que vem comigo. Nós somos da cidade de Pouso Alegre. Está comigo, me acompanhando, meu esposo, pastor Reginaldo. Para a glória de Deus. Está também os irmãos. Este grupo é o grupo aos olhos do Pai, que tem me seguido diante deste chamado que Deus tem. Eu quero agradecer a Deus, fico feliz em te ver, meu querido. Espero que você esteja louvando como o roxinol de Deus. Amo você, Cristo Jesus, nosso irmão também, e a todos que estão aqui. Eu quero dizer que eu me sinto em casa. Aleluia. Eu fui muito bem recebida aqui. Além da Trindade, eu senti o calor, e a igreja precisa disso. Eu fui muito bem acalentada nesta noite. E é para isso que o Senhor nos chamou. A igreja, aleluia, que recebe os irmãos, independentes de cor e raça. Aqui é o hospital de Deus. E nós todos vamos ser transformados pelo nome de Deus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Você
vivo. Abra sua Bíblia comigo e se reverência em pé, em nome de Jesus. Aleluia, em pé, diante da palavra que tudo pode, que tem todo o poder, amém? Eu quero aqui fazer a menção do tema dessa noite, ao qual foi me passado, né? Livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, onde a palavra do Senhor nos diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhe pelas misericórdias de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade. Aleluia, Senhor. Pela sentadura do nosso Senhor. Quando nós andamos nesse texto, nós nos lembramos de um Deus que tem o poder sobre todas as coisas. Eu quero falar um pouquinho só sobre este homem, o qual todo conhece, o autor desse livro, ao qual nós já falamos um pouco. Porque falar de transformação é conhecer, aleluia, as virtudes e o poder. E o poder de Deus é o único, igreja. O nosso Deus, ele é o único que tem o poder de transformar. O homem, muitas das vezes, ele incita a uma transformação que não é genuína, porque falta ser transformados de dentro para fora. Talvez você olhe para mim, né, e fale assim: mas falar de transformação para a pastora Sandra parece ser tão fácil. Não. Todos nós precisamos ser moldados, todos nós precisamos ser transformados, principalmente porque a vontade de Deus é perfeita e agradável. E ninguém chega a viver uma vontade soberana do Senhor se de antemão não passa pelo plano dele, plano de transformação. Nós sabemos que no livro de Atos Apóstolos, capítulo 9, do 1 em diante, nós vamos ver que lá no capítulo 1, este mesmo, ele ainda incitava ameaças aos da casa do Senhor. Ele ainda incitava ameaças porque ele era um perseguidor. Nós sabemos que Deus, que tem olhos de águia, que não dorme, não tosqueneja, não oscila e faz o fraco ficar forte. aleluia. Nós vemos aqui e observamos que este autor era alguém fraco na fé, no conhecimento, na virtude e na graça. Mas após ser transformado, ele passou a ser forte, fiel, santificado e começou a viver de um sacrifício vivo da parte de Deus. Eu quero profetizar nessa noite uma mudança em todas as áreas. Todos vocês que estão aqui, eu não sei o que ocorreu ontem, mas do que eu vi e observei, eu vejo um Deus que transforma, fazer algo novo, infinitamente. Efésios capítulo 3, verso 20. Muito mais do que vocês têm pedido ou pensado. Este Deus, ele está aqui. Observamos e entendemos que o autor, Saulo, ele era alguém mau porque ele vivia uma vida miserável. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas ao qual nós tenhamos eles ou elas como pessoas ignorantes, mas nós nos esquecemos de ser montado diante do padrão de Deus. O padrão deste mundo nos faz olhar para este ou essa e falar: não tem mais jeito, não é isso? E desistir. Mas a vontade soberana de Deus é que nós apregoamos o Evangelho do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor, que tem o poder de transformar, que tem o poder de mudar, porque eu fui mudada e ainda estou sendo lapidada, transformada dia a dia por esta palavra. Aleluia. Que não mente, que não falha e que não oscila. Estava ele a caminho de Damasco, e nós sabemos que ele ainda incitava em seu coração a maldade com os irmãos. Nós sabemos que quando ele estava a caminho, ele ainda não tinha sido transformado por Deus. E naquele dia o Senhor marca
um encontro com Ele e decide mudar a história deste Saulo miserável e fazer dele um homem cheio da unção, cheio da graça, cheio do conhecimento. O que faz a diferença no homem não é o status dele financeiro, não é a veste que você põe no seu corpo exteriormente, é a unção que vem do céu. Aleluia! É o plano de Deus para a sua vida, vivenciado após você entender que é preciso ser transformado. Esse homem, ele, a caminho, cheio de planos, de ainda perseguir a igreja, entregar os sacerdotes como um sacrifício de qualquer jeito, como se os irmãos que estivessem ali fosse algo, objeto. Mas a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus e que ai daquele que toca, não é isso? A Bíblia diz que ai daquele que toca no ungido e escolhido do Senhor. E Saulo, ele não sabia o que estava fazendo. O Senhor se revela a ele a um clarão, e aqui começa a transformação deste homem. Todos nós conhecemos, eu creio que aqui tem homens e mulheres conhecedores da palavra de Deus, e para chegar aqui no capítulo 12, nós sabemos que a primeira experiência que ele tem, se você avistar do capítulo 1 ao 9, você vai ver que a primeira experiência deste homem, pastor, após ele ter avistado o clarão e se deparado com uma cegueira de poder, ele começa a passar pela mesma coisa que ele praticou outrora. No capítulo 1, do verso 9 em diante, a primeira coisa que o apóstolo Paulo passa, ele passa por um plano de morte, e ele é transportado de um lugar para o outro, e começa a caminhar como servo do irmão Barnabé. E a Bíblia diz que este homem começa a ensinar para ele os requisitos e o poder do Deus que transforma. Eu não sei você, mas para chegar até aqui, eu precisei que Deus levantasse Arão e Hur na minha vida. Eu precisei que Deus levantasse alguém para me ensinar ainda mais o conhecimento da graça, da vontade, da boa e perfeita vontade de Deus. Além do Espírito Santo, que é alguém que nos acompanha de noite, nós dependemos uns dos outros. E nessa mensagem, capítulo 12, verso 1 e 2, nós entendemos que o apóstolo Paulo, depois de tudo que ele passou, depois da transformação e até chegar nesta honra de ser um homem reconhecido por Deus, ele escreve esta carta e ele começa: ninguém tenha de si mesmo um conhecimento e uma graça própria. A honra de tudo é do Senhor. A vontade perfeita e agradável é do Senhor. E eu vejo esse Deus nesta noite falar com uma igreja que eu tenho certeza que está esperando a vinda dele, que é tempo de amar um pouco mais, de se entregar um pouco mais. Nós estamos em um tempo difícil, tempos ao qual Satanás tem colocado coisas que nos afastam de Deus. Estamos aqui a falar de casais, a falar de jovens, a falar de pessoas que estão sendo preparadas para ministério. E eu não sei, talvez você olhe para mim hoje com 33 anos de idade e você pense assim: como foi a transformação dela? Meu querido, eu precisei passar pelo vale da sombra da morte. Eu precisei ver o Senhor me transportar como Ele transportou Pedro, de um portão, 2 portão, 3 portão, até o 6º portão, para chegar na graça e na vontade perfeita do Senhor. Eu precisei experimentar a cegueira, porque Ele nos cega quando nós achamos que o conhecimento próprio já é o bastante para fazermos tudo. Eu precisei experimentar de tudo que Ele relata aqui, de um plano de fé, porque me
em um berço, sim, né? Eu louvo a Deus, né? Embora uma família bem desestruturada, nós éramos da cidade de Andradas. Antes de me casar, eu morei um tempo na cidade de Andradas. Vim de um pai espírita e de uma suposta mãe que me abandonou aos 3 anos de idade. E ali nós fomos viver no berço da minha avó e ela me levava para a igreja. Então eu fui coroinha da igreja, participei de várias missas e assim aprendi várias coisas. E uma das coisas que eu trago comigo e glorifico a Deus, porque ela me ensinou uma fé. Mas a fé a qual ela me ensinou ainda não era o bastante para atravessar o deserto que Deus tinha dedilhado para as nossas vidas, para o plano de transformação. Talvez você, meu querido, esteja aqui nesta noite e você esteja de uma forma diferente. Você acha que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Ei, não depende do pastor Miguel, não depende dessa comitiva bonita que está aqui, porque a fé está dentro de você. Aleluia! A tua fé, no livro dos Hebreus, onde o autor descreve lá no capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, é fato e convicção daquilo que não vemos, mas por ela nós temos o poder de receber da parte de Deus. E aqui nós entendemos que este mesmo, ele ensina. E essa menina foi crescendo, né? E ela foi crescendo de uma forma muito leviana, me amoldando no padrão do mundo, sim, porque não tinha freio, não tinha um pai para educar, não tinha uma mãe para falar o que era certo e o que era errado. E o mundo jaz no maligno, e ele está aí, igreja, para roubar, matar e destruir. Uma menina que desde o ventre foi rejeitada, mas acolhida pelo Deus que transforma. Eu sei que soube, eu não sei por que eu posso te falar isso com toda a convicção e também com todo o temor, que eu não era uma pessoa comum. Porque havia um dia que meu pai, lá no centro onde ele estava, ele me levou aos 11 anos de idade para participar de um despacho ao qual o centro estava fazendo. E quando tomava-se uma fila, como daqui até a porta desta igreja, e quando tomava-se uma fila para tomar um banho, para depois fazer aula de descarrego, eu cheguei com ele de mãos dadas. E ele sim participou daquele ritual, mas quando aquela mulher, transformada no padrão do mundo, olhou para mim e ela disse a ele: leva ela daqui, ela não pertence a nós, isto não pertence a nós. E meu pai, com muita fúria, segura nos meus braços e diz assim: ó, nem para isso tu presta. Oh, ora, o Deus que transforma já havia marcado a minha vida, ele já havia me chamado, embora cega, eu ainda estava, embora sem conhecimento, mas ele já havia escolhido. Você é o plano perfeito e agradável de Deus. Você é a boa e perfeita vontade de Deus. Porque aonde tu estás é cadeira de príncipe e de princesa. Nós não somos qualquer um. E nós vemos e entendemos que este Deus, ele é perfeito. Então quando eu fui estudar um pouco, né, eu já sou apaixonada pela história de Paulo, porque é parecidíssima com a história da pastora Sandra. Parecidíssima comigo, ele foi aprisionado e eu também passei por lá. Uma vez você olha para mim, né, com cara de menina, mas Deus é um Deus que transforma. Ele é um Deus que tudo pode. E nós, sem conhecimento nenhum, sem alguém naquela época para ministrar algo mais forte na nossa vida, me envolvi aos meus 14 anos de idade com alguém que não tinha nenhum escrúpulo humano, ou seja, nenhum conhecimento da boa e perfeita vontade de Deus, com alguém que já havia se corrompido ao padrão deste mundo, uma menina que estava precisando não de alguém pessoalmente, mas talvez de um pai para cuidar. E infelizmente, no momento errado, na hora errada, conheci esta pessoa, e essa pessoa mais velha do que eu, aos meus 14
14 anos, aos 15 já fui morar com essa pessoa, aos 17 para os 18 já engravidei, e de uma gravidez de muito risco, aonde Deus foi muito fiel conosco, eu glorifico a Deus por isso. Quando eu me deparei com tudo que estava acontecendo, eu saí da cidade de Abraço e fui morar. Eu quero só simplificar para você entender que este Deus que transforma, Ele está aqui. E essa palavra acordou primeiramente aqui, para que seja entregue a vocês. Vocês precisam entender, crer e acreditar, porque não adianta, eu poderia passar aqui a noite inteira falando dele. Se teu coração não estiver voltado para Ele, se a tua fé não estiver firmada nele, nada vai acontecer. Você será mais um neste banco, e não é isso que Deus quer que aconteça. Deus tem vitória para a igreja. Deus tem vitória para a noiva dele. E ali estava, em meados de 18 para 19 anos, já na companhia dele por mais de 4 anos, eu ainda inocente em algumas coisas, me deparo com a minha casa, onde morávamos, né, com a casa cheia de polícia, e de repente invadiram a minha casa, e ali eu, grávida de 6 meses, me jogo ao chão, aleluia, pisa uma daquelas policiais, pisa na minha barriga, e ali rompe a minha bolsa e diz: vocês estão presos. E eu falei, eu era muito católica, então eu chamei pelo nome dela e disse: agora, o que vai acontecer comigo? Olhei para ele e falei: do que eles estão falando? E ele simplesmente disse: a casa caiu. O diabo, ele, no padrão deste mundo, ele prepara banquetes, né, jovens? E parece que está tudo bom, não é isso? Mas não os amoldei ao padrão dele, porque ele é sagaz. E o Senhor que colocar eles debaixo do estrago de vossos pés é promessa de Deus também. E ali me deram uma ordem de prisão, me levam para o hospital, e eu tenho um filho que nasce de 6 meses, vítima de paralisia cerebral, o qual os médicos já me disseram, algemada, que ele não iria andar, ele não iria falar, e ele seria totalmente dependente de aparelhos se assim vivesse. Mas eu já tinha sido comprada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Foi a última vez, durante 6 anos, que eu olhei para meu filho. Ali deixam ele na incubadora e me transferem para a penitenciária de Franco da Rocha. Eu passo um portão, passo 2 portão, até o 6º, e me jogo na caverna. Ei! Mas quem diz que caverna não é lugar de Deus tratar? Para onde Deus manda, salve, para ele ser transformado. Para a rua direita, a falar com Ananias. Ananias, um homem que era perfeito à vontade de Deus, mas que não se conformava com o plano de Deus na vida daquele homem. Por quê? Porque ele sabia que aquele homem já havia cometido muitas coisas diante do povo de Deus. E assim começa-se o julgamento na minha vida. Ninguém nunca parou naquele lugar para perguntar por quê ou por quê, né? Mas eu via tantos ali dizer: eu sou inocente. E eu falei: Senhor, o que vai acontecer comigo? 6 anos, igreja, dentro de uma prisão, sem pai, sem mãe, sem família, sem ninguém. Eu via a primeira recepção que eu tive naquele lugar foi, né, eu dentro de um lugar, né, lá, vou tomar um copo de leite no Nescau, que não era meu, e de repente 9 mulheres se levantam com um preço violento: vamos matar você. Você nos roubou, mas um preço a pagar. Ali Deus já estava me transformando. A ira, o ódio, o rancor não pode acompanhar aquele que é transformado. A vingança não cabe a mim nem a você. O Deus que é juiz de todas as coisas. A Bíblia diz que quando nós julgamos mal. Este é para o casal. Ei, marido e mulher, aguarda no Senhor. Se não está tudo bem, não seja o juiz da tua casa. Ore ao Senhor, porque
rosto, os meus olhos pareciam que ia tudo sair para fora. Para a graça de Deus, meu pai nunca gostou de cortar o meu cabelo, que é o meu avô. Eu tinha um cabelo aqui e vou dormir muito machucada. E uma indivídua que eu louvo a Deus, e nós já tivemos a oportunidade de nos encontrar, porque para a graça de Deus eu faço um trabalho muito bonito nos presídios de Pouso Alegre, de Andradas, e assim por onde temos passado, e já encontramos, e já liberamos o perdão, e já dissemos que Deus transforma, e já tivemos a oportunidade de ver o Deus que justifica. Eu estou aqui para a graça de Deus, para a graça do Senhor. E nesse dia eu senti muito medo, igreja. E quando subi para me deitar, parecia que ia morrer, porque apanhei por simplesmente ter tomado um copo de leite com Nescau. E de repente alguém acende um cachimbo, coloca uma pedra e acende um fogo, e meu cabelo todo incendiado. Mais um temor da parte minha para com Deus, e algo no meu ouvido sussurrava: não temas, porque estou contigo. 6 anos se passaram. O Deus que transforma não me deixou lá. Hoje fazem 13 anos, para a graça do Senhor. Recebemos uma condenação por uma droga que eu nunca vi. Deus me deu graça, perseverança, paciência para suportar a minha dor e entender que era necessário passar por lá. Hoje temos uma igreja pela denominação Resgatados por Cristo, onde Deus me manda ex-drogados, ex-prostitutos, ex-idólatras, ex-tudo, mas lá conhecem a presença de Deus, e pelo nosso amor, aleluia, ainda assim, com a vontade soberana de Deus, passam a ser transformados. É o Deus que nós servimos. Graças a Deus, hoje mãe de 4 filhos, né? Tem um de 12, uma de 9, um de 8 e um de 3. Meu esposo, estamos dirigindo 2 igrejas e o nome do Senhor é glorificado. Eu não quero sair do foco, porque essa palavra ela é forte. E no verso 5 nós entendemos que este mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim: e assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e que cada membro está ligado a todos os outros. Eu quero falar aqui de um chamado que Deus delega a mim, Deus delega a você, e tem acontecido coisas dentro da igreja que não tem agradado no coração de Deus. Eu creio que isso não tem acontecido aqui, porque eu vejo uma igreja unida para a glória de Deus. Eu vejo um povo bonito, o brilho da essência do Senhor está sobre a face de cada um. Mas nós temos andado por aí, e muitas das queixas é assim, ó: mas o irmãozinho está passando por cima de mim. O irmão, aleluia, não tem me respeitado. A igreja, Deus chamou um todo, e nesse verso Deus fala que a cada um ele dá diversos dons, e que cada um venha exercer ele com muito amor e temor. A igreja unida, ela tem o poder, aleluia, de ver a transformação de Deus. Sabe o que é bonito? Nós ver entrar por aqui alguém, aleluia, que é cheio de cadeias espirituais. Nós vamos entrar por aqui talvez um idólatra, alguém, porque nosso irmão fez levantar todos aqui que foram transformados, seja pelo vício, seja pela idolatria, seja pela prostituição. Todos nós aqui fomos transformados. Então todos nós precisamos e passamos pela perfeita e agradável vontade de Deus. E este homem, apóstolo Paulo, ele faz a questão de dizer aos irmãos em Roma que ele estava feliz, e ao mesmo tempo o que incitava ele a escrever esta carta era a fé que havia naquele lugar. Tem fé aqui, igreja? Os irmãos estão firmados no Senhor para receber. Nós vemos que lá no verso 9 deste mesmo capítulo, este mesmo faz menção do amor. As cartas que ele faz aos Coríntios, nós entendemos que o amor tudo sofre, o amor tudo supera, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Mas o amor conquista a transformação de Deus. Nós vemos uma mulher, Canané, que estava ali, aleluia, a precisar de algo da parte de Deus. Ela estava ali, e que Deus, aleluia, fala com ela de uma forma talvez
é necessário que eu e você, igreja, entendamos como é que Deus quer que sejamos transformados. Porque o que praticávamos, não temos que praticar mais. O que acreditávamos que era certo, temos que muitas das vezes buscar em Deus para saber se está diante da perfeita vontade dele. E aqui ele fala de um amor, que o amor, capítulo 12, verso 9, que o amor deve ser sincero, que nós devemos odiar o mal e apegar-se somente naquilo que é bom, nos dedicarmos uns aos outros em amor fraternal, a hospitalidade, igreja. É isso que Deus quer de nós, que nós sejamos calorosos, que nós sejamos homens e mulheres dispostos a pagar o preço para receber a transformação. Porque muitos dedos apontaram para nós, muitos se levantaram, mas diante de um Deus que é vivo, igreja, se você estiver em contato com Ele, nós vencemos. A Bíblia diz aos Filipenses que podemos todas as coisas, mas só podemos quando nós estivermos enraizados nele de verdade. E eu vejo aqui este homem falar de uma forma muito forte, e ele diz que nós devemos ser sinceros. E eu quero falar de uma sinceridade que muitas das vezes falta em mim e em você para com Deus. O Deus que transforma, esse Deus é forte. Desculpa se vocês queriam aqui, eu sou profeta do Senhor e Deus me usa também nesta área, mas eu estou a falar de um Deus que transforma. E se precisamos ser transformados para receber de algo forte que Deus tem para entregar, ei, igreja do Senhor, vamos ser sinceros com Ele. Nós temos o poder do clamor, e a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Pela misericórdia de Deus, nós lidamos com muitos jovens. Eu tenho jovens ali dentro da casa do Senhor, que está ali também sem o pai, sem a mãe, mas que igreja está firme com o Senhor. Eu tenho jovens que enquanto eles estão orando, o pai está amando, o pai está preso, a mãe está no bar, aleluia, mas eles estão pagando o preço. 2 vezes por semana nós andamos 7 horas da manhã, a um jejum eterno e sincero com Deus, e nós saímos dali só ao meio-dia, às 11 horas, e a boca do pó. No livro de Lamentações diz: coloque a boca no pó, porque ainda há esperança. Nós vamos morar num lugar onde não haverá mais nada disso. Nós somos peregrinos nesta terra, estamos aqui de passagem, e este Deus que transforma, aleluia, Ele está no portão celestial para nos receber. E eu tenho certeza que essa igreja vai morar no céu. É para lá que o Senhor quer que você vá, é lá que Ele quer encontrar com você, igreja, aleluia. E nós vemos este mesmo fazer menção do fervor, aleluia, do calor. Quando eu comecei a ouvir, aleluia, esses maestros, esses músicos abençoados a louvar, eu falei: Senhor, se o Senhor viesse aqui buscar esta noite, eu estava feliz. Eu senti o céu se abrindo, igreja. E quantos lugares já não se sente mais essa presença? Quantos lugares que temos passado, onde o Senhor exorta sobre a frieza espiritual, aleluia. Então que nós possamos ser sim fervorosos na tribulação, porque neste mesmo livro diz assim, ó: o que é que te separará do amor de Deus? O que pode nos separar do amor de Deus? A luta, a tristeza, a tribulação. Nada pode nos separar do amor dele. Nada pode nos separar dele. No 14 ele fala sobre a bênção. É tão gostoso nós podemos abençoar. É muito melhor, eu digo isso para minha filha Jennifer, é prazeroso nós abençoarmos. É melhor abençoar muitas das vezes do que ser abençoado. Você não precisa, igreja, aleluia, se apresentar não. No tempo certo, Deus faz com que, aleluia, tudo vaso. Levanta a tua mão, meu amigo cantor.
Deus vai assoprar na Gaia Suidereste. Ele já te prometeu isso, não foi, querido? Ele já prometeu que vai assoprar o seu nome. Então não se preocupe não. Faça com que o teu louvor ainda assim chegue até o trono dele. Permita ser encontrado na adoração por ele. Eu costumo dizer, igreja, que estar aqui é muito mais do que honra, é privilégio. Nós somos um povo privilegiado por Deus. E por que somos? Porque nós estamos diante de um Deus que está visitando a cada coração aqui. Ele está visitando cada coração aqui. Aonde mora o teu problema? Qual é a tua petição nessa noite? O Deus que transforma, o Deus que pode fazer. Ele está aqui. Aleluia. Ele fez na minha vida. Ele me tirou do monturo. E eu tinha sentado em cadeira de príncipes, mesmo as pequenininhas, aonde ele tem me levado. Eu sempre falei, Senhor, coisa boa aqui, coisa boa. Aleluia. Certa vez nós saímos em uma viagem para visitar um povo de Deus, aleluia. Lá na cidade de Ilhabela, estava eu e meu esposo, não tínhamos onde ficar, e meus 4 filhos dentro do carro, e eu fui adorando, louvando ao Senhor. E quando chegamos e nós pegamos um fogãozinho e íamos fazer o alimento dos meus filhos, passa um casal perto de nós e nós começamos a falar, e de repente começamos a pregoar, porque este homem foi transformado, e após ser transformado ele não perdeu uma oportunidade de falar de Deus. E lá nós começamos a falar, e eles estavam procurando um cano que havia quebrado da casa dele, onde levava água. E nós começamos a falar, igreja, em meia hora. Nós levamos uma cesta básica muito grande, nós não tínhamos ainda onde ficar. Saímos porque Deus mandou nós ir. E chegamos lá em meia hora falando desse Deus. A irmã olha para mim e fala, estou desviada há tanto tempo, pastora. Nós estamos desviados. E nós já começamos a pregoar. Em meia hora minha compra já estava dentro do armário dela. Ou seja, ela estava sem nada dentro de casa e nós não tínhamos abrigo. E sabe o que aconteceu? Eles pegaram nós em sua casa e nós alimentamos a fome deles. Glória a Deus por isso. E sabe com fome eles estavam? Com sede eles estavam da palavra do Senhor. E de repente tinha lá, aleluia, um lugar que era reconhecido como estacionamento. E eu falei para meu esposo, joga um holofote aqui que eu vou pregar a palavra de Deus. E quando nós percebemos, já estavam quase 30 pessoas ali, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. E aqui nós entendemos que essa ofensiva não era simplesmente uma carta porque o apóstolo queria visitar, mas ele queria sim, mas ainda assim ele tinha um plano para aquela igreja. Ele queria, aleluia, alertar os romanos, a igreja de Roma, que não perdesse o foco e a visão do Deus que transforma. O que nós não podemos perder é o foco e a visão deste Deus que transforma. O inimigo vai se levantar e não vai se levantar uma única vez, mas a tua fé vai derrubar ele. A tua fé, aleluia, vai derrubar ele sempre. Glória a Deus. Nós vemos também aqui no verso 17 que este mesmo diz assim: não atribuam a ninguém mal por mal e procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus. Faça todo o possível para viver em paz com todos. É para isso que o Senhor nos escolhe. E nós estávamos eu estava falando com o nosso irmão Alex sobre o plano da humildade. E eu disse a ele o seguinte: uma única coisa que Deus me ensinou a mostrar para vocês é a humildade. Quantas vezes nós chegamos num lugar, nós não fomos muito bem recebidos, ou então que o inimigo, aleluia, estava na vida daquela pessoa que queria nos tragar, e nós apresentamos o amor, a humildade. E isso faz toda a diferença. E isso faz. Eu tenho vivido um tempo, igreja, para com Deus, que pessoas que eu às vezes até esqueci chegam em mim e falam: pastora, me perdoa porque eu te julguei pela aparência. Me
perdoa em nome de Jesus. Isso é a boa e perfeita vontade de Deus. Eu tenho certeza que esse Deus, aleluia, na noite de hoje, Ele marcou, aleluia, para que eu e você saiamos daqui transformados. Nós vamos sair daqui jovens, diferente no nosso caminhar, no nosso andar. Nós vamos entender que este Deus não faz acepção de pessoas. Nós vamos entender que este Deus veio para um todo, porque Ele é Pai da humanidade. Nós vamos entender que este Deus não há nada impossível. No livro de Deuteronômio, abre comigo lá. Deuteronômio capítulo 23, no verso 5, Deus me deu essa palavra e eu falei assim: Senhor, o Senhor está falando de uma forma muito forte comigo. Nós vamos entender que aqui havia um perseguidor, um homem por nome Balaão, e esse homem maquinava o mal. Ele tentava toda acusação contra os eleitos, contra a igreja do Senhor, mas nós temos uma ordem de Deus, e ordem de Deus é decreto. E isso eu quero que seja também um decreto. Eu peço para o meu Senhor com que Ele faça desta palavra um decreto para esta igreja, porque neste livro, no capítulo 23, no verso 5, diz assim, ó: no entanto, o Senhor seu Deus não atendeu a Balaão, e assim transformou o que era maldição em bênção. Então, nessa noite, igreja, Deus está visitando a tua casa. Deus está visitando a tua parentela. Deus está visitando o teu ministério. Deus está visitando tudo aquilo que te pertence. Deus está a visitar esta noiva do Senhor, e tudo aquilo que parecia ser maldição, Ele está transformando em bênção. Eu posso ouvir o glória a Deus. Eu posso ouvir o glória a Deus. Aleluia. Igreja, este Deus é o Deus que transforma. Eu quero louvar mais um louvor ao Senhor. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Aleluia, em nome de Jesus. Nós entendemos aqui que este homem, ao finalizar, aleluia, que o apóstolo Paulo, ao finalizar esta carta, quando ele finaliza esta carta aos Romanos, no capítulo 12 ainda, ele fala de algo muito profundo e de algo muito bonito. Eu tive, durante esses dias, daqui os irmãos que me acompanharam, eu falei: Deus, eu não vou conseguir chegar lá. É a coisa mais difícil eu ter febre, coisa mais difícil ficar doente. E de repente, o inimigo da minha alma, porque ele é inimigo da minha alma pertence a Jesus, a nossa vida pertence a Jesus. Aleluia, eu me encontro num estado febril e vou para a cama. E um dia nós estávamos, a noite de sábado passado, nós estávamos marcados na noite de quinta-feira para ir até o congresso, e eu não conseguia nem levantar a cabeça. De repente eu ouvi este louvor, ao qual eu quero adorar, e o Espírito Santo me disse assim, ó: segure nas minhas mãos, porque um adorador não morre, aleluia, se não for o plano de Deus, porque o Deus que transforma, Ele cura, Ele absolve, Ele dá sentença, e o que Ele faz? E nós vemos aqui 12, 20 em diante. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, igreja, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça dele. E ele, o inimigo de vossas almas, tem que reconhecer que lá vai um homem e uma mulher escolhida por Deus. Aleluia! Tudo que parece ser impossível nesta noite, tudo que esteja no plano da impossibilidade, Deus está transformando neste lugar. Eu quero convidar as irmãs para vir me ajudar a louvar comigo, nossa irmã Beatriz, irmã Carol, irmã Jennifer. Nós vamos adorar o Senhor nesta hora. Eu peço para que a igreja feche seus olhos. Nós vamos ter uma intimidade com Deus. Quando esta missionária chegou ao Brasil, no tema, quando ela profetizou, ela falou de um plano que não demorou, como foi dito nessa peça. Vocês perceberam que o primeiro ano da Copa no Brasil fez, e foi um ano de grande guerra. Foi meses atrás de grande
Senhor ministrou no meu coração que se aqueles jovens se amoldassem, tivesse equilíbrio. Uma das coisas que o Senhor pede para a igreja: ter equilíbrio emocional, posição de adorador. Abacuque diz: não saia da tua posição de sentinela e aguarda para ver o que o Senhor irá responder mediante a sua queixa. Nosso adversário, ele está tentando tirar a igreja da posição, do foco, da missão. Mas se tão somente nós não nos amoldarmos ao padrão dele e confiar no Deus e vencer tudo, nós seremos muito mais que vencedores, em nome de Jesus. Solta a faixa 6 para nós, em nome de Jesus. Eu sinto a tua presença, Senhor. Aleluia.
coisas. Amém? Eu quero pedir a oração dessa igreja para conosco, para comigo, a vida do meu esposo, para o nosso ministério também, e pedir a vocês, aleluia, que se mantenham nesta força. Eu vi uma força muito grande nessa igreja, uma força de romper muralhas, uma força de romper, aleluia, tudo aquilo que Satanás tem tentado colocar em você. Você que está aqui de vez, levanta as tuas mãos, você mesmo, levanta as tuas mãos. Nesta noite Deus te diz assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o Deus que transforma, decai, o Deus de órfãos e viúvas, o Deus que cuida do aflito e do necessitado. Deus te diz assim, ó: aguarda e tu verás o que vou fazer. Estou eu enviando o corvo para suprir todas as tuas necessidades. Receba, receba, receba. Vamos orar em nome de Jesus. Papai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, e eu quero ainda nesta oportunidade abençoar a tua noiva. Eu quero pedir ao Senhor que venha derramar aqui, Senhor, de um modo novo, de um diferencial, que o Senhor venha permanecer, Senhor, neste lugar. Venha dar força, Senhor, a estes jovens, Senhor, que o Senhor possa também, Senhor, ainda mais, Senhor, enviar homens e mulheres capacitados a estar aqui diante do teu servo, Pai. Que este lugar venha ser um referencial do Senhor. Que a igreja, Senhor, a Assembleia de Deus Missão da cidade de Puiúna venha ser reconhecida, Senhor, pelo Senhor a cada dia e cada vez mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus em Cristo abençoe a todos, todas. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você é um missionário do Senhor. Aleluia. Eu senti a unção de Deus na tua vida. Eu não estou te vendo aqui. Onde você está? Glória a Deus. Deus é contigo, vaso. Tá? Deus é contigo. Vai na tua força. Em nome de Jesus. Que Deus assim, aleluia, abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.